Hoje é dia 30 de novembro de 2022 e Alberto Guerra assumiu oficialmente a presidência do Grêmio no dia 16 de novembro de 2022. 16 de novembro à noite, né? Então, hoje a gente está completando 14 dias, que nem são completos ainda, na verdade, né? Mas dá para se dizer que temos 2 semanas de gestão Guerra para analisar. Eu sei que é pouco, né? Eu sei que é quase cruel fazer essa análise e eu sei que eu vou dizer coisas aqui que talvez a gestão de Alberto Guerra não goste de ouvir, mas eu também vou dizer, sem dúvidas, coisas que os críticos vorazes desse início de trabalho também não vão gostar ou não vão concordar. Eu acho que dá para fazer uma ponderação bem assim, centrada, né? Considerando tudo que a gente está vendo, mas considerando também que são apenas 2 semanas. Às vezes é como a gente avaliar um técnico, né, com 1 semana de trabalho, um jogo, né, um jogo do time. Cara, às vezes assim, tipo, não deu para ver tudo ainda que aquele treinador vai oferecer, né, os processos que ele vai acabar adotando, os resultados desses processos. Eu acho que em certa medida é parecido, tá, gente? Eu acho que em certa medida é cedo ainda para fazer uma análise mais aprofundada da gestão Guerra, e isso, embora algumas críticas que eu tenho ouvido, né, desconsiderem isso me parece ser meio óbvio. Dito tudo isso, vamos à análise então, né? E é bem louco o que eu vou dizer aqui, talvez, porque eu vou fazer uma crítica dentro de um elogio, ou o contrário, nem sei mais onde começa o que e onde termina o que. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: eu tenho achado, estou falando de contratações, tá, gente? Contratações, especulações, negociações. Eu não sei exatamente o que o Grêmio está fazendo já no DM, na questão das finanças, na questão, né, da portaria da arena, na questão do CT, da grama, quem é que está molhando. Eu não sei de quase nada que o Grêmio das ações do Grêmio em outras áreas. Eu estou falando do futebol. A minha análise aqui é exclusiva sobre isso. E eu sei que lá na frente, daqui a uns meses, sei lá quando, a gente vai poder, inclusive, ampliar essa análise, porque tem promessa do departamento médico, que inclusive me pareceu muito interessante, né, a proposta do Guerra na campanha. Tem outras áreas aí que a gestão vai abarcar, que também serão passíveis de análise, de a gente compreender se está andando, se não está. Mas por enquanto, cara, quando muito, eu acho que a gente consegue analisar de alguma forma as contratações, as tentativas de contratações e, enfim, o rumo que as coisas estão tomando nesse sentido do futebol propriamente dito. E a minha análise é a seguinte: eu tenho achado, e essa é a parte que o Alberto Guerra e a sua gestão como um todo talvez não vão gostar. Eu tenho achado, sinceramente, que o modus operandi do Grêmio, neste começo de gestão, né, tem sido amador. Tem andado na contramão do que a campanha do Guerra pregava, né? E eu vejo algumas pessoas fazendo críticas nesse sentido, ou apontando, né, esse fato, e eu concordo. Eu concordo, talvez com algumas questões financeiras um pouco diferentes, um pouco mais responsáveis, né? Que a reta final do Romildo, principalmente, mas de forma geral tá até parecido. E eu vou explicar por que eu acho isso, tá? Porque eu tenho ouvido até mesmo bons nomes. Sinceramente, dos nomes que eu tenho ouvido falar que o Guerra está tentando, ou especulando, ou já está quase certo, eu diria que a grande maioria talvez eu goste. Eu goste. Só que eu gostei de muito nome também que o Romildo trouxe e deu no que deu, né? Então não é. Primeiro que isso não é muito parâmetro. Eu sou um publicitário que sou gremista nas horas vagas e não tenho software, não tenho estudo de cada atleta, não tenho um monte de base aqui para opinar. Então a minha opinião ela é meio crua.
E eu acho que as negociações do Grêmio nos últimos anos foram todas na base do torcedor. Eu sempre falei contratação de boteco, sabe? Dos brother, dos amigos comentando no boteco. Pá, é aquele cara aí que joga no time tal, tu viu o gol que ele fez contra não sei quem? Pá, olha aí no Wikipedia a idade dele, vê se dá pra trazer ainda. Opa, eu acho que... Tá entendendo o que eu tô falando? E eu acho, sinceramente, que embora eu goste de vários nomes que estão sendo especulados ali, goste, não ame, apenas goste. Cara, tem todo esse teor. Eu vou tirar aqui dessa conta o Carbacho, Carbajo, sei lá, e o Cristaldo. São dois caras que parecem que estão se encaminhando aí também, principalmente o Cristaldo, né? Eu acho que tá mais simples ali a coisa. Tem investidor ajudando o Grêmio, tá bem interessante esses dois caras aí, que eu realmente não sei se jogam tudo isso que falam, mas as referências são bem boas. Esses dois caras que a gestão Guerra já tinha na manga, logo que assumiu, isso fica claro, né, que era um papo que eles já tinham antes mesmo de vencerem as eleições. Tirando esses dois caras que até, né, a gente dá o benefício da dúvida, parecem ser nomes um pouquinho mais criativos, um pouquinho mais interessantes, um pouquinho mais fora da caixinha e tal. Tirando esses dois caras, todos os outros nomes especulados me soam muito a la Romildo. Por exemplo, quer ver um nome que surgiu hoje, que eu acho bom até, mas que tem seus poréns, é claro, que é típica contratação nível Romildo, Mário Fernandes. Poxa, o Grêmio está muito carente de lateral direito, né? O Rodinei lá, que era uma tentativa, que para mim já era uma tentativa a la Romildo também, né? O Rodinei é aquela coisa, jogou no Grêmio, jogou no Inter, ou jogou bem contra o Grêmio, ou jogou bem contra o Inter. Ou foi treinado pelo nosso atual treinador, né? Como o próprio Roger chamou o Biel, aquela coisa toda. A contratação de boteco, elas são recheadas disso que eu acabei de falar. Né? O Mário Fernandes jogou no Grêmio, o Rodinei jogou no Inter. E o Rodinei é um cara que, mesmo se não tivesse jogado no Inter, ele também entra naquele hall de jogadores que são meio óbvios, que o Brasil inteiro conhece, que tá todo mundo sabendo, a gente já sabe exatamente o que esperar deles ou não, sabe? Então, isso tudo, né? O Rodinei tentaram, não deu, o Mário Fernandes, é a sequência clássica da gestão Romildo, que foi extremamente amadora no futebol. Outros nomes, Reinaldo para lateral esquerda. É um bom nome, cara. É um bom nome. Mas assim, mais óbvio impossível, né? E o São Paulo parece que não tá renovando, né? Deu treta lá e tal. Então, assim, todos os outros nomes, cara. Aí esse paraguaio lá, o tal do Pita, né? Que era do Juventude, não empolga ninguém, mas beleza, é barato, é 23 anos, é uma aposta. Eu acho que é um cara que se é para vir para elenco também, não é o fim do mundo, mas tá, esse cara aí não agrega grande coisa, até que prove o contrário. Mas é tudo meio assim, sabe? É tudo meio assim. Aí falaram de um tal de um PP, que é o volante do Cuiabá, que era do Flamengo, da base do Flamengo. Mas assim, tudo muito óbvio, tudo assim, muito. Tá ali, todo mundo já sabe, cara. Então, eu tenho receio. Eu falei dos poréns, né, do Mário Fernandes, 32 anos, que até ainda é uma idade ok, mas estava quase um ano sem jogar, tirou um período sabático aí para descansar e tal. Imagina a questão física dele, que já não é mais nem um guri, né? Então, mas claro que se ele quiser vir é uma baita oportunidade e tal. Eu não tô reclamando da contratação do Mário em si. Eu tô falando que o modus operandi tá muito parecido. É o tipo da contratação que eu faria. Eu faria, dedicando 1 hora do meu dia pro Grêmio. Eu sou publicitário, eu trabalho aqui com clientes, tenho outras coisas para fazer, eu não trabalho com futebol, entende? E se de repente alguém me perguntasse, cara, vamos contratar um lateral direito, Lucas, tu tem meia horinha aí para pensar nisso? Cara, muito provavelmente eu chegaria no Mário Fernandes. Entende? É isso que eu quero dizer que é amador. É isso que eu quero dizer que é o modus operandi da gestão Romildo Bolzan, que no futebol foi um fracasso total, retumbante. Mas por que eu disse lá no começo do vídeo que essa crítica morava dentro de um elogio ou vice-versa? Porque, cara, tá começando. E tem um elogio aqui, que não é bem um elogio, mas é uma constatação que eu creio ser positiva, que a gestão Guerra precisou
entrar correndo. Precisou entrar correndo. Não tinha caminhada para depois virar um Cooper, para depois correr. Não, cara. Cai na pista correndo. Famoso trocar o pneu com o carro andando. Não tem tempo a perder. O Grêmio precisa de uma reformulação do seu elenco das mais importantes dos últimos anos, talvez deste século. Se bem que ali também, em 2005, ali o bicho pegou e tal, mas, cara, a gente está num momento crucial do clube e não dá para esperar os processos, com cada um com seu tempo, puritanos e utópicos e ideais e não sei o que. Não dá, cara. Não dá. E aqui entra o meu elogio, que eu nem sei se é um elogio, né? Mas aqui entra a minha compreensão para com a atual gestão e também meu pedido, não é bem um pedido, mas assim, cara, meu ponto de vista, né, de que a gente deveria pegar um pouco mais leve nas críticas. Eu acabei de fazer aqui 10 minutos de crítica, né, basicamente. Só que eu entendo que essa crítica está num contexto de que o Grêmio precisava ser ágil. O Grêmio não pode esperar a banda passar. O Grêmio tentou o Rodrigo Caetano, não conseguiu, cara. É do jogo. Tentar profissionais empregados, que geralmente os mais valorizados estão empregados, é assim. Né? O Guerra tinha bons papos com o Caetano, de fato tinha, todo mundo sabe, o Caetano admitiu. Ele achou que o futuro dele no Galo ia para um lado, acabou indo para o outro. Não deu. Isso atrasou o processo. E aí eu entendo perfeitamente que haja uma demora para definir o executivo de futebol, o próprio CEO, né, o cara das finanças e tal, porque é um projeto de 3 anos. É uma gestão de 3 anos. A gente não pode definir um executivo de futebol em 2 dias porque a torcida tem pressa, porque a imprensa tem pressa. Eu acho que esse processo ele tem que começar a ser robusto, profissional e babá, cara, com cada tijolinho sendo colocado onde tem que colocar. Só que até chegar lá, cara, é o modo que dá. A gente não pode ficar aqui sentado esperando dezembro chegar e daqui a pouco janeiro já começa a ter temporada e tal, a ter jogos de gauchão, e a gente não fez nada porque nós estamos esperando os processos, o executivo, não sei o quê. Então, eu reconheço, eu noto, eu creio que os processos estão um pouco atropelados e até amadores, dá para se dizer assim, como sempre foi no Grêmio, né, nos últimos anos, mas eu acho que o feito é melhor que o perfeito. E neste momento, né, tudo é contexto, neste momento o Grêmio tinha que sair fazendo. Tinha que sair, cara, pelo menos assim, ó, algumas peças. Né? Esses dois gringos aí, o Carbacho e o Cristaldo, ótimo, ótimo, com certeza vão agregar. Né? Tipo, tem que começar a dispensar jogador, tem que começar a ir atrás. As dicas do Renato, né, as indicações do Renato, tem que ser avaliadas, as que o Grêmio achar pertinente, beleza, contata um, contata o outro. Se vier 2 ou 3 dicas do Renato, não tem problema, o problema é ele montar o time inteiro. Então assim, cara, de largada, se a gente fechar o Natal com uma meia dúzia de contratações, que é o que está me parecendo, talvez até menos, beleza, cara. Eu não vou ficar aqui julgando se o Mário Fernandes passou pelo centro de análise do não sei o que, se está alinhado com o executivo que o Grêmio está procurando e não sei... Cara, vamos embora, sabe? Porque meia dúzia, 4 jogadores, 5 jogadores, sei lá quantos vão vir agora, são a ponta do iceberg. Nós vamos precisar de muito mais. Nós vamos precisar de muito mais. E aí que os próximos venham com os tais processos, com o dedo do tal executivo e com tudo que tem direito. Né? Porque a gente sabe a diferença que faz, né, cara? Esses processos que estão rolando agora são processos que nunca encontrariam um Jeromel. Eu sempre dou esse exemplo, né, cara? Mas assim, o Grêmio dos últimos anos do Romildo, que é o que está aparecendo agora, né, nesse iniciozinho de guerra, nunca encontraria um Jeromel. Quem é que conhecia Jeromel no Brasil, cara? Quem? Talvez o Kahneman fosse um pouquinho mais óbvio, né? Tinha ganho a Libertadores já com 20 e poucos anos ali com o São Lourenço. Igual foi uma bela cartada. Eu vou repetir aqui, quem assiste todos os vídeos já deve estar cansado de ouvir, mas o Dudu, né, do Palmeiras, o Grêmio achou lá por empréstimo lá do leste europeu, lá perdido e tal.
sabe? O Hever e o goleiro Vitor, do Paulista de Jundiaí, sabe? São os típicos nomes que o Renato nunca vai indicar, né? Que a gestão Romildo nunca iria contratar. Eles só iam nos óbvios, e os óbvios muitas vezes eram caros, muitas vezes eram ruins, muitas vezes eram ambos, né? Então, precisa de o Rodrigo Caetano, cara, para dar o exemplo que eu acabei de falar, ele tira muito coelho da cartola. Para dar o exemplo mais recente no Inter, o cara achou o Yuri Alberto no Santos, né? Guri ainda, guri. Conseguiu pegar o Yuri Alberto e botar no Inter. Vocês acham que o Renato, o Romildo, o Herman, o Denis Abraão vão dizer, olha, tem um guri ali no Santos que está com uma questão e tal, quem sabe a gente... Tem que ter gente que entenda, tem que ter executivo bom, tem que ter processo, tem que ter tudo que a gestão do Guerra prometeu, e eu espero sinceramente que cumpra. Eu espero que daqui a meio ano, um ano, a gente olhe para o departamento médico e realmente as estruturas estejam alteradas e mais eficientes e tudo rolando da forma como eles prometeram. Espero também que o futebol, né, passe pelos mesmos processos, pelo profissionalismo e todos os setores do Grêmio, como a campanha do Guerra prometia, né? Mas eu também entendo que agora tem que fazer alguma coisa acontecer e não dá para esperar um mundo utópico, né? Feito é melhor que perfeito, o mercado está rodando, as oportunidades vão sumindo se tu ficar parado. Então eu também entendo o modus operandi atual da direção do Grêmio, que não é a dos sonhos, mas é talvez a que dá para o momento. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.